Você já se deparou com uma obsessão em saber o que ele pensa sobre você? Procura constantemente respostas, interpretações do que ele realmente está sentindo? O vídeo de hoje mostra por que você deve parar de querer saber o que ele pensa sobre você, pois isso pode ser um padrão autodestrutivo não só de seus relacionamentos, mas também do seu próprio self. Antes de explicar como isso ocorre, pare, respire e observe com honestidade. O desejo obsessivo de saber o que ele pensa sobre você raramente tem a ver com ele. Carl Jung diria que, nesse ponto, você já não está mais em relação com o outro, tem a ver com a sua busca por validação. Está em relação com uma imagem psíquica projetada. Vamos entender de forma mais prática. É como se você está assistindo um filme por várias e várias vezes. Um padrão repetitivo de todas as vezes que se pega apaixonada. Primeiramente, tudo parece perfeito. Após o encontro, ou troca de mensagens, é o suficiente para te deixar feliz. Mas em pouco tempo, você se pega remoendo algumas frases carinhosas que ele disse, o que te deixa quase que obcecada pela necessidade enorme em buscar significado nas entrelinhas de tudo que ele disse. Na psicologia analítica, Jung explica que projetamos no outro conteúdos que não reconhecemos em nós mesmos. Quando você quer desesperadamente saber o que ele pensa, o que ele sente, se ele aprova, se ele admira, você não está buscando informação. Está tentando confirmar algo sobre o seu próprio valor. O outro se transforma em um espelho, e você passa a depender desse reflexo para existir emocionalmente. Essa dependência nasce quando o ego não está sustentado pelo self. O ego, frágil, passa a pedir permissão para ser. Sou suficiente? Sou desejável? Sou importante? Em vez de olhar para dentro, você terceiriza essa resposta. E então o outro ganha um poder que nunca deveria ter. O poder de definir quem você é. Se você quer fortalecer seu self e não deixar que a opinião do outro te afete, deixe nos comentários a seguinte afirmação: eu sou suficiente, eu sou completa, eu tenho clareza do que é melhor para mim. Me ajude com seu like e se inscrevendo no canal para ter mais conteúdos como esse. A busca por validação para Jung é uma tentativa inconsciente de curar uma ferida antiga, a sensação de que você só merece amor se for reconhecida. Mas o inconsciente não se satisfaz com migalhas. Nenhuma mensagem, nenhum olhar, nenhuma resposta tardia vai preencher esse vazio. Porque o vazio não foi criado ali. Ele apenas foi ativado. Jung alertava que toda vez que uma projeção domina, a consciência diminui. Você deixa de ver o outro como ele é e passa a vê-lo como um símbolo. Ele vira o juiz do seu valor, o portador da sua sombra, o representante daquilo que você não integrou. Por isso dói tanto. Não é rejeição, é desintegração psíquica. Vou relatar um exemplo clínico que aconteceu há alguns meses em meu consultório. Ana Clara procurou atendimento relatando grande confusão emocional em relação ao seu relacionamento afetivo. Durante as sessões iniciais, trouxe que, ao longo de meses, passou a investir uma quantia significativa de dinheiro em leituras de cartas de tarô, buscando respostas sobre o que o parceiro sentia por ela e sobre o futuro da relação. A paciente descreveu que essas consultas, longe de trazerem alívio, intensificaram sua ansiedade e insegurança. Cada nova leitura gerava interpretações diferentes, o que a deixava ainda mais confusa, alimentando dúvidas, expectativas irreais e pensamentos repetitivos. Ana Clara relatou também ter perdido muito tempo focada nessas previsões, deixando de observar aspectos concretos do relacionamento e de comunicar diretamente suas necessidades e sentimentos. Com o passar do tempo, percebeu que sua cabeça estava embaralhada, sem conseguir distinguir o que era fato, o que era medo e o que era influência das leituras. Essa dinâmica contribuiu para um distanciamento da realidade do relacionamento, dificultando decisões e aumentando o sofrimento emocional. No processo terapêutico, o foco passou a ser o fortalecimento da autonomia emocional, o desenvolvimento de uma leitura mais realista da relação e a compreensão dos fatores internos que a levaram a buscar respostas externas para lidar com suas inseguranças. Jung afirmava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Enquanto você vive presa ao pensamento dele, você está sonhando acordada, vivendo uma narrativa que não controla. Quando você se volta para si, começa o despertar, doloroso, sim, mas libertador. Você não precisa ser vista para existir. Não precisa ser escolhida para ter valor.
O desejo constante de confirmação é o sintoma de uma desconexão interna. E a cura não está em entender o outro, mas em sustentar a própria identidade sem plateia. No momento em que você para de querer saber o que ele pensa, algo muda profundamente, o poder retorna para você. O outro deixa de ser juiz e volta a ser apenas humano. E você, finalmente, deixa de se perguntar se é suficiente, porque começa a se sentir inteira. Certa vez, uma outra paciente me disse que passou por um período bem peculiar, no qual, durante dias não dormia e nem comia direito de ansiedade. Ela relatou que após um término por afastamento natural, ficou sem saber o que havia acontecido, o porquê ele havia esfriado de uma hora para outra, e necessitava saber o que aquela pessoa estava pensando. Renata relatou a situação da seguinte forma: estávamos afastados, e pensei em esperar que ele me procurasse para que voltássemos a nos relacionar. Mas os dias foram passando e nada acontecia. Renata gostava de frequentar uma igreja perto de sua casa e nesse dia, ela disse que já não aguentava mais esperar e precisava de uma resposta. Ela conta que foi a um congresso religioso e ouviu uma palavra que impactou profundamente a ponto de ter clareza que Marcos não era a pessoa certa para sua vida. O que ela ouviu ajudou a enxergar sua situação exatamente como estava acontecendo. O pregador disse: não tenha dependência emocional, pois quem tem dependência emocional precisa de aprovação, e quem precisa de aprovação dos homens, não vai ter aprovação de Deus. Renata logo relembrou que tentou ter uma conversa com Marcos sobre os padrões de um relacionamento cristão, e parecia que tinha sido só mais uma conversa banal, mas aquilo trouxe a reprovação inconsciente de Marcos, que não desejava os mesmos objetivos. Renata esteve ciente de que quando Deus te aprova, muitas vezes os homens te reprovam, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você vive perguntando o que ele pensa de mim, você está evitando uma pergunta mais assustadora: o que eu penso de mim quando ninguém está olhando? Jung dizia que o processo de individuação começa quando paramos de viver segundo expectativas externas e assumimos a responsabilidade pela própria alma. Isso exige abandonar a fantasia de aprovação constante. Há também a sombra. Aquilo que você não aceita em si, insegurança, carência, medo de não ser escolhida, é projetado no outro. Você passa a imaginar julgamentos, críticas, rejeições. Mas muitas vezes essas vozes não são dele. São suas. O outro apenas ativou o conteúdo reprimido. Parar de querer saber o que ele pensa é um ato de maturidade psíquica. É retirar a projeção e trazê-la de volta para casa. É entender que o olhar dele não define sua essência, que a ausência de validação não é prova de inadequação, mas convite à integração. Um outro ponto que deve ser considerado ao buscar saber o que ele pensa ao seu respeito e projetar a validação dele tem a ver com a ânimos. Carl Gustav Jung, ao desenvolver a psicologia analítica, introduziu o conceito de ânima e animus como um dos principais arquétipos do inconsciente coletivo. A ânima representa a imagem do feminino no inconsciente do homem, assim como o ânimos representa o masculino no inconsciente da mulher. Está profundamente ligado ao modo como o indivíduo se relaciona emocionalmente, afetivamente e simbolicamente com o outro. No contexto da busca de validação no outro, a ânima exerce um papel central. Jung observou que, quando a ânima não é reconhecida e integrada à consciência, o homem tende a projetá-la em figuras externas, geralmente mulheres, esperando que elas forneçam sentido, completude, aprovação emocional e identidade. Assim, a validação que deveria ser construída internamente passa a ser buscada fora, no relacionamento amoroso ou na aprovação afetiva do outro. Essa projeção da ânima gera uma dependência emocional, pois o indivíduo acredita que o outro possui aquilo que lhe falta. Jung descreve que, nesse estado, o sujeito não ama o outro como ele realmente é, mas sim a imagem arquetípica que projetou. A validação recebida do outro funciona como uma tentativa inconsciente de preencher um vazio interno, de confirmar valor pessoal, autoestima e pertencimento. À medida que o processo de individuação avança, conceito central em Jung, a ânima deixa de ser projetada e passa a ser reconhecida como uma dimensão interna da psique. Quando isso ocorre, o indivíduo desenvolve maior autonomia emocional, reduzindo a necessidade de validação externa. A relação com o outro torna-se mais madura, pois já não se baseia na dependência ou idealização, mas no reconhecimento mútuo entre dois sujeitos inteiros. Portanto,
Jung não entende a busca de validação no outro como algo patológico em si, mas como um sinal de que a ânima ainda não foi integrada. O amadurecimento psicológico exige que o indivíduo volte-se para dentro, reconheça seus conteúdos inconscientes e assuma responsabilidade por suas próprias emoções, desejos e valores, transformando a relação com o outro em um espaço de troca, e não de compensação psíquica. Por último, o aprendizado da validação do outro baseado na afirmação atribuída a Jung há um lado que toca em um dos pontos centrais da psicologia analítica, o mecanismo da projeção e seu efeito direto sobre a consciência. Para Jung, projetar significa atribuir a outra pessoa conteúdos psíquicos que pertencem a nós, mas que não reconhecemos como próprios. Esses conteúdos costumam estar ligados à sombra, aspectos negados, reprimidos ou não integrados da personalidade. Quando isso acontece, a consciência se empobrece, porque ela deixa de se relacionar com a realidade tal como é e passa a lidar com imagens internas deslocadas para fora. Quando a projeção domina, o outro deixa de ser percebido como um indivíduo real, com limites, história e complexidade próprias. Ele se torna um símbolo vivo, o espelho daquilo que não foi elaborado internamente. Por isso Jung diz que a consciência diminui, não no sentido moral, mas estrutural. A pessoa perde capacidade de diferenciação, discernimento e presença. O encontro deixa de ser entre dois sujeitos e passa a ser entre um sujeito e um conteúdo inconsciente. Nesse estado, o outro adquire um poder desproporcional. Ele passa a funcionar como juiz do valor pessoal, como se tivesse autoridade para confirmar ou destruir a identidade do projetor. Não porque realmente tem esse poder, mas porque carrega, de forma inconsciente, partes essenciais do psiquismo daquele que projeta. A sombra, não integrada, é vivida fora, no outro. É por isso que a dor é tão intensa. Não se trata apenas de rejeição interpessoal. A rejeição comum fere o ego. A retirada de uma projeção fere a estrutura psíquica. Quando o outro se afasta, critica ou não corresponde, ocorre uma desintegração temporária, pois aquilo que sustentava internamente a pessoa estava pendurado fora dela. O choque não fui amado, mas perdi um pedaço de mim que estava lá. Nesse sentido, Jung nos alerta que a superação da projeção é um processo doloroso, porém necessário. Retirar a projeção significa reassumir a própria sombra, reconhecer que aquilo que atribuíamos ao outro nos pertence. Esse movimento amplia a consciência, fortalece o self e permite relações mais reais, menos simbióticas e menos destrutivas. Portanto, o alerta de Jung não é contra o amor, o vínculo ou a intensidade emocional, mas contra a perda de si mesmo. Onde a projeção excessiva, a fusão. Onde a fusão, a consciência se retrai. O caminho de individuação exige o movimento inverso, ver o outro como outro e a si mesmo como responsável pelo próprio mundo interno. Se você achou que esse vídeo ressoou com você, te trouxe valor para sua jornada de autoconhecimento, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os novos vídeos aqui do canal.